vamos dar uma moral. E o Leonardo Silva, que chegou agora também, levem, se a SAF sair, o senhor pode comprar o Vasco, tá aí todo mundo querendo que compre o Vasco da Gama. Mas já eu vou deixar duas possibilidades já, hein? Se forem levar para frente, eu vou chegar lá na mesa e vou botar, quero ver se vão vender para melhor oferta ou se vão vender para quem querem. Então você já está com 2 compradores? Duas alternativas. 2 alternativas, beleza. E para deixar claro, né, até deixar o Aquiles dar uma boa noite, tem um vídeo que é uma participação sua na Bandeirante, e você fala sobre os clubes se tornarem clube-empresa, e tem uma participação sua em uma live, não sei se foi aqui no meu canal, a gente debateu esse assunto, e você falava a respeito de ter um CNPJ, de ter abrir uma empresa, mas não deixar de ser clube associativo. Esclarece para as pessoas que falam que você lá atrás queria que o Vasco se tornasse clube-empresa e agora não quer, para que as pessoas entendam aí, qual que é a sua opinião a respeito? Rapaz, a longo prazo eu quero que o Vasco se torne clube-empresa, que o Vasco tenha uma fundação para cuidar das suas entregas sociais, para que possa, com o CNPJ dessa fundação, arrecadar projetos incentivados. Né? O Minas Tênis arrecada cerca de 40 milhões de reais por ano de projetos incentivados. O arquirrival arrecada cerca de 30 milhões. O Vasco não arrecada nada. Pô, tem alguma coisa aqui, porra. E o Vasco tem no seu DNA a história de ter praticado pelo menos 58 modalidades esportivas. Talvez seja o clube brasileiro com mais medalhas olímpicas. Então, a gente precisa construir estruturas inteligentes. Quando eu falo disso, eu não falo de vender o Vasco. Eu falo da gente ter estruturas inteligentes, ou seja, do Vasco ter suas próprias subsidiárias. O Vasco ser dono dos seus negócios. Por exemplo, o Benfica, ele é organizado de uma maneira onde existe no Benfica 14 empresas. Uma cuida do estádio, outra cuida do marketplace, outra cuida do futebol, outra cuida de outros negócios do clube, né? Mas são 14, do marketing, são 14 empresas. Então, outra coisa que é importante, você com uma subsidiária aberta, 100% do Vasco, você consegue migrar para as vantagens de centralização de credores e você consegue arrecadar possibilidade de investimentos onde você pode dar como garantia os ativos dos equities da empresa criada. Então você aumenta o teu leque de ativos para oferecer como securitização. Então existem estratégias financeiras que podem ser inteligentes. Mas não é isso que está se falando, nem é nem isso que eu falei lá atrás. Como opção financeira, solução financeira para o Vasco hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor seria uma possibilidade de financiamento externo. Porque o dólar está na lua, não vai ficar na lua por muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer este ano no país, dependendo do que acontecer nas eleições, o cenário econômico pode mudar bastante. Em 2023 a gente pode ter uma situação econômica onde o dólar não esteja na situação que está, o que é até bom para o país. Não estou elogiando que esteja dessa maneira, o que é até bom para o país. Quanto menor a moeda estrangeira em relação ao real, melhor para o país, em geral. Mas agora há uma oportunidade. É uma questão de oportunidade. Você quando faz opção financeira, quando você busca a solução financeira, e é muito importante também esclarecer o seguinte, hoje eu estava fazendo uma reflexão, Thiago, e eu vi algumas pessoas colocando que o Somamos, ele iria endividar o Vasco, que a solução do Somamos é pegar empréstimo. Não, mentira. O Somamos, ele é um acelerador de receitas. O Somamos não é a tomada, o Somamos não é a solução financeira do ponto de vista da tomada de empréstimo. A solução financeira que o Somamos oferece é o crescimento do Vasco. Esse crescimento só é possível de ser feito ao longo dos anos, através de novos negócios que sejam estabelecidos, que venham maturar novas receitas ao longo dos anos, aumentando o nosso faturamento, que, na minha opinião, é o problema crônico do Vasco, a baixa arrecadação que a gente tem. Então, o Somamos, ele é um acelerador de receitas através de projetos. Só que, como existe uma demanda do vascaíno por disputar títulos, e qualquer empresa que se preste olha para a demanda do seu cliente, então, se você quiser olhar para o Vasco como administrado, como empresa, na verdade, é impossível você administrar o Vasco como empresa sem você olhar para o cliente. Porque não existe empresa no mundo que não olha para o cliente. Se a empresa não olha para qual é a demanda do seu cliente, ela não consegue prosperar em atividade nenhuma. E se a gente quer profissionalizar o futebol e olhar para ele como empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o torcedor como cliente. Porque ele é o grande cliente. Ele é a ponta. E você tem que atender à satisfação do cliente. Isso é o básico de qualidade total. Você pegar qualquer curso de qualidade total, você vai entender isso. Está até no DNA do português, que é o freguês sempre tem razão. Então, se você quiser realmente tratar o Vasco como empresa, você tem que olhar para o Vasco como alguém que entrega satisfação, felicidade para o cliente.
Então, a demanda, por você começar forte, não é uma demanda necessariamente da reestruturação do Vasco proposta pelo Somamos. A reestruturação do Vasco proposta pelo Somamos é algo que vai acontecer ao longo dos anos através dos novos projetos, revitalização do estádio, de Casas Vascos, revitalização das sedes para torná-las autossuficientes, da contínua melhora do relacionamento tecnológico virtual com os clientes, que são os torcedores, através da expansão do número de sócios torcedores em função das estratégias que estavam sendo propostas. Esse que é o caminho de aceleração de receitas. Só que como existe essa demanda, você não consegue percorrer esse caminho se teu cliente não estiver feliz. Você precisa que os clientes comprem esses produtos que estão sendo oferecidos. Então, para que isso aconteça, você precisa fazer antes, no D0, o teu cliente feliz. E para você fazer o seu cliente feliz, você precisa de um time forte. Você precisa começar disputando. E para isso você precisa do dinheiro inicial em primeiro lugar, para você ter caixa. Porque sem caixa você não consegue, não é só fazer time forte, não. Você não consegue fazer nada. Sem caixa o Leão deve saber disso, sem caixa você fica desesperado nas finanças. Porque é um apagar de incêndio diário. Então você precisa de caixa positivo. Caixa que você consiga pagar as contas.